Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Esse canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e também para que possamos fortalecer a nossa fé e vencermos a adversidade do dia a dia na presença do Senhor. Hoje é a nossa 15ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Estamos na unidade 3 deste estudo sobre a justificação de Israel, na qual nós iremos tratar hoje do último capítulo dessa unidade, o capítulo 11, falando do plano de redenção de Israel, da restauração de Israel neste plano de redenção. Abordaremos o assunto de Israel e a graça, de Romanos, capítulo 11, verso 1 ao verso 10, e o futuro de Israel, que está em Romanos, capítulo 11, verso 11 a 15. O objetivo dessa aula de hoje é mostrar as implicações atuais e as futuras da desobediência de Israel e responder às questões. Por que Israel não entrou no novo período, o período da graça? Terá Deus rejeitado o seu povo? Porventura tropeçaram para que ficassem caídos? Essas questões que iremos esclarecer no estudo de hoje. Nós também iniciaremos hoje uma proposta de ensino de aula rápida e objetiva, com no máximo 20 minutos. É para viabilizar e dinamizar os nossos estudos. E gostaria que vocês participassem comentando essa proposta, se vocês gostaram ou não dela. Agora é o momento de eu lembrar a vocês que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar e fazer essa aula para vocês. Quero também lembrar que vocês podem consultar as nossas aulas de uma forma muito ágil, através do YouTube. Vocês digitam lá, #AVF Alessandra Rocha, tudo junto em letra minúscula, e vocês terão rapidamente a lista de todos os vídeos de estudo disponíveis do canal. Os nossos agradecimentos aos irmãos e irmãs que estão participando, muito obrigada. Queridos, vocês que estão acompanhando as aulas, os nossos estudos, não fiquem com dúvidas. Tem alguma dúvida? Pergunte, porque nós queremos edificar a sua fé. Caso de dúvida, vão lá, deixem a sua pergunta. Nós queremos fazer um trabalho para vocês de uma forma rápida, mas também de uma forma consistente para edificar a fé de vocês. Não esqueçam de deixar o recadinho, se vocês estão gostando ou não das mudanças que nós estamos fazendo no tempo das aulas. Divulguem também o nosso canal, juntos nós podemos evangelizar e transformar muitas vidas. Dito isso, agora vamos à nossa oração inicial. Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos as nossas vidas na Tua presença mais uma vez, Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar, iluminar a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Fortalecer a nossa fé assim e estarmos no centro da Tua vontade. Precisamos conhecer a Ti, Senhor. Precisamos conhecer os Teus propósitos para as nossas vidas, a fim de que possamos viver para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos por mais uma oportunidade de estudo, em nome de Jesus. Amém. A restauração de Israel e a graça. Vamos ler Romanos capítulo 11, do verso 1 ao verso 5. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Vamos analisar esses versos. No capítulo 11, do verso 1 ao verso 5, falamos de Israel e a graça. Deus não rejeitou o seu povo,
a quem elegeu. O plano de Deus continua vigorando. Paulo, como judeu, era testemunha viva de que Deus não havia rejeitado o seu povo, apesar de terem rejeitado o Messias. As citações de Elias, o único profeta que sobrou, e de 1 Reis, capítulo 19, verso 10 ao verso 18, que diz os 7.000 remanescentes fiéis a Deus, Paulo indica os alcançados pela graça como remanescentes fiéis. Essa é a proposta aqui do pensamento de Paulo em colocar que todos os escolhidos são remanescentes fiéis. Nessa unidade, que falamos a justificação do povo de Israel, Paulo faz uma avaliação dos motivos que acarretaram a rejeição do povo judeu e a graça de Jesus que era oferecida a esse povo. No capítulo 9, nós vimos que não ocorreu uma infidelidade ou injustiça da parte de Deus, mas sim foi uma interferência do próprio Deus segundo o propósito de sua eleição. O povo de Israel tropeçaram na pedra de tropeço, rejeitaram a cruz de Cristo, por considerarem essa morte um fato amaldiçoado pela lei. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. Vale lembrar também que o povo de Israel era o povo eleito por Deus, escolhido para revelar os oráculos do Senhor. Então, por causa da religiosidade desse povo eleito, ele não entrou no período da graça. Veio a eles um endurecimento de coração, e somente alguns foram alcançados pela graça. E aí que nós devemos lembrar que os primeiros cristãos foram discípulos de Jesus e eles eram judeus, inclusive Paulo, e ele dá testemunho que faz parte desses remanescentes de Israel. Então nós vimos aqui que Paulo usa as escrituras para provar e ensinar para a gente que já no tempo de Elias, Deus possuía e já trabalhava com os remanescentes fiéis. E através deles, que a eleição de Deus e as suas promessas eram sempre confirmadas. Então, esses remanescentes eram os judeus que haviam sido escolhidos pela graça e pela fé. Então, é da mesma forma que ele opera hoje em dia. Vamos continuar a análise dos demais versos. Vamos ler Romanos, capítulo 11, do verso 6 ao verso 10. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvado suas costas. Vamos analisar também esses versos, continuando falando de Israel e a graça. Do verso 6 ao verso 10, Paulo está dizendo o seguinte: o modo de Deus agir e salvar é sem dúvida pela graça e pela fé. Israel foi endurecida por Deus, porém Deus deixou remanescentes. As citações de Isaías, capítulo 29, verso 10, que fala do espírito de profundo sono, e o Salmo 69, do verso 22 ao 23, que diz sobre os olhos escureçam e não vejam, apontam para o endurecimento causado por Deus, em resposta à obstinação de Israel. Vimos o que Israel buscava, ele não conseguiu, que era a justificação, porque buscavam uma justiça que provinha das obras da lei. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Por isso foram endurecidos seus corações. O espírito de profundo sono fizeram eles não ver e não aceitar o plano da graça. Foi uma resposta divina a essa obstinação de Israel pela vida religiosa desaprovada por Deus. É isso que Paulo prova nessas citações de Isaías e do Salmo, pois Deus age dessa forma aos que o aborrecem. Então as coisas, quando eles falam assim, quando Paulo diz que as costas estão encurvadas, ele está querendo dizer e afirmar que é um pesado fardo essa rejeição do povo. O povo de Israel vai carregar esse fardo diante de todos os períodos em que os seus corações estiverem endurecidos. Vamos agora falar do futuro de Israel.
Vamos ler agora os versos de Romanos, capítulo 11, do verso 11 ao verso 15. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês, que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Vamos ver o que Paulo está querendo dizer com esses versos. Do verso 11 ao verso 12, fala do futuro de Israel. Será que a prostração do povo de Israel em relação à graça é permanente? Paulo diz que, de modo nenhum, ela é temporária. Paulo reafirma que Deus transformou o pecado da rejeição de Israel na bênção da salvação dos gentios. Paulo via como oportunidade de salvação para o seu povo o ciúme deles por notar que as bênçãos originais de Deus para eles, os gentios desfrutavam. Vimos que Deus trabalhava com os remanescentes fiéis, através do qual ele cumpria suas promessas e mantinha sua própria eleição do povo de Israel. Mas Paulo afirmou que os demais, que a maioria do povo judeu, foram endurecidos, pois perderam a visão espiritual da revelação de Deus. Porém, a rejeição divina foi apenas parcial. Israel cumpriu seu papel no plano de Deus para a salvação. A graça pela fé torna-se uma plenitude universal e os gentios foram alcançados também. Então, a transgressão tornou-se uma riqueza para os gentios. Paulo via uma oportunidade de salvação de seu povo, porque o ciúme causado pela graça derramada aos gentios podia favorecer a transformação deles. Os judeus poderiam desejar as mesmas bênçãos que eles estavam vendo nos gentios, e assim se arrependerem e passarem a crer em Jesus, para desfrutar dessas mesmas bênçãos, porque é somente através de Jesus Cristo que essa graça era alcançada. Vamos ver agora do verso 13 ao verso 15, que também fala do futuro de Israel. Paulo se dirige aos gentios, lembrando do seu ministério pessoal, e agora ele procurará provocar esse ciúme no seu povo para salvar alguns deles. Se Deus usou a transgressão dos judeus para trazer a salvação ao gentio, quanto mais não fará quando ocorrer a sua restauração. Esse é o ponto principal. Ao se dirigir aos gentios, Paulo lembra do ministério pessoal dele, no qual ele se empenhava com muito zelo, e agora ele iria provocar cada vez mais o ciúme dos judeus para que alguns deles fossem salvos, porque Paulo via a possibilidade de um ciúme, digamos, saudável, que os judeus sentiriam e poderiam fazer para alcançar essa graça salvadora. Então ele conclui e inclui a forma com que o judeu estava vendo a transformação dos gentios. Essa rejeição que Deus fez e provocou nos judeus proporcionou uma bênção sem medida aos gentios. E o restabelecimento do povo judeu será uma bênção ainda muito maior. Não só comparada ao que Cristo nos proporcionou através da sua morte. Ele vai mudar de uma forma extraordinária a forma de pensar dos judeus, a forma de ver as coisas espirituais. E agora será uma vívida e maravilhosa ressurreição dos mortos, ainda em vida. Assim que ele compara, ele analisa, que só se pode comparar essa transformação do povo de Israel com a ressurreição dentre os mortos. Assim, nós encerramos a análise dos versos de hoje, propostas para as aulas de hoje. Vamos às nossas considerações finais. O povo de Israel é e continua a ser o centro dos pensamentos de Deus com respeito ao seu governo neste mundo. Deus endureceu seus corações devido à obstinada religiosidade. A sua queda deu ocasião para a bênção de Deus
fosse apresentada pelo Evangelho a todo mundo. Que bênção que há de resultar quando Israel for elevada por Deus à posição e à glória prometida. Essa recepção do Evangelho mudará o modo dominante de pensar e sentir em todas as coisas espirituais por parte dos judeus, que será tão vívida e maravilhosa quanto será a ressurreição que todos os cristãos experimentarão. Será como se eles tivessem retornado da morte. Glória a Deus pelo plano de redenção divino e pelas promessas que jamais são esquecidas que o Senhor nos concede. Vamos agora orar, encerrando a nossa aula de hoje. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, queremos louvar e bendizer o Teu nome por esta aula, Senhor. Que nós possamos entender, meu Deus, essa graça maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, endurecendo o coração do Teu povo eleito, para que eu e os meus irmãos pudessem ser alcançados por essa graça maravilhosa através de Jesus Cristo. Que os nossos corações possam ser cada dia mais gratos ao Senhor, que possamos entender cada vez mais os Teus propósitos, para entender a maravilhosa e profundidade do Seu amor para conosco, e possamos estar vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, para a glória do Teu nome, que possamos resplandecer essa luz, a tua graça nas nossas vidas, a fim de que possamos alcançar vidas para esse reino maravilhoso que é o reino dos céus. Obrigada, Senhor, porque a Tua mão nos alcançou. Obrigada, Senhor, por esta aula. Que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E assim nós despedimos, agradecendo a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos mais uma vez a palavra dele. É a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus permitir.